Essa questão do treinamento ela é fundamental, né? Não bastam encontros isolados ou que vão aí certificar a condição de um mês específico, de uma data, de um feriado, não. O treinamento ele precisa ser constante e precisa ser direcionado para um público. Então, o conteúdo não vai ser o mesmo que a gente vai falar com o gestor de pessoas e com a pessoa que está lá, eventualmente no chão de fábrica, vamos falar de todas as indústrias que a gente trabalha. Então a gente precisa saber direcionar esse conteúdo, mas no final das contas a gente tem um objetivo comum. Primeiro, que as pessoas entendam que diversidade está conectada com os negócios. Depois, que diversidade tem que estar dentro da nossa empresa, porque nós somos um extrato do que acontece na sociedade. Então, o que eu tenho fora, eu tenho dentro de casa também. Se eu não tenho, eu tenho um problema. Porque se eu vou ter uma conversa com o cliente, mas eu não conheço a questão do empoderamento da mulher, da equidade de gênero, da questão racial ou da inclusão de pessoas com deficiência e dos LGBTs, eu posso me deparar com um cliente que saiba e esteja querendo isso e, além do mais, a IBM faz isso muito bem, que é alavancar oportunidades de negócio através do nosso expertise em diversidade. O desafio, eu acho, maior é as pessoas conseguirem sair do papel. Infelizmente, a gente ainda vê muitas empresas que têm o discurso muito pronto do que é certo, que diversidade importa, que a pessoa com deficiência deve ser incluída, mas talvez algumas empresas estejam mais, por exemplo, no caso de PCD, preocupadas em fazer a contratação do que fazer um plano de carreira para uma pessoa com deficiência para que essa empregabilidade seja sustentável. E acho que as pessoas às vezes se enganam ao pensar que eu levanto uma bandeira de inclusão, eu digo que eu sou uma empresa que tem inclusão de PCDs, mas na prática o PCD entra na tua empresa e não vê aquilo, a empresa não está acessível, ou tem acessibilidade física que é básica, obrigatória há muitos anos, mas de fato o que conta é a inclusão no dia a dia. É o cara que conversa olhando no teu olho, é o surdo que consegue se comunicar através de alguma acessibilidade que lhe é oferecida. O código de conduta ele ajuda as empresas a entender qual é o caminho que eu vou pegar. Então isso não é uma trilha, de verdade, quando você fala de código de conduta, ele é branco no preto, não existem margem, ou não deve existir, né? Margem para você deixar, não, mas eu falo de gênero, mas não falo de orientação sexual, isso é um risco, porque gênero é só um dos fatores da diversidade humana, né? Então, se eu pudesse, por exemplo, dar uma sugestão para as empresas que estão pensando nisso, que nunca olharam o código de conduta, primeiro, debrucem sobre esse material e entendam o que a gente pode incorporar nisso para nos ajudar no trabalho de diversidade.